Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Cruzeiro Esporte Clube. Temos algumas novidades, algumas notícias fortes de Cruzeiro. Vamos falar sobre as laterais do Cruzeiro, né? Vamos falar sobre os laterais esquerdos do Cruzeiro que estão interessando muito o mercado. E o Cruzeiro tem lateral esquerdo na mira de time da Europa, tá? E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a proposta, vai falar mais ou menos por quanto o Cruzeiro quer começar a conversar. Então, esse é um assunto forte. Vamos falar de Wallace, que vai sair do Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, o que o Cruzeiro pensa sobre o Wallace e dos jogadores que ainda precisam estrear com o Tite e as curiosidades sobre esses atletas, né, que podem jogar na partida de amanhã pelo Cruzeiro, tá bom? É isso. Mas antes, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos, galera. Eu conto muito com o apoio de vocês, fazendo vídeo todos os dias pra vocês. Se vocês puderem dar essa moral pra gente, vai ajudar demais. Amanhã não, na quinta-feira, melhor dizendo, contra o Democrata. Então dá essa moral aí pra gente, pra ajudar o nosso trabalho, tá? Se você puder também me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu falo de futebol todos os dias também pra vocês. Fechado? Vamos começar falando os jogadores que podem jogar pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 8 jogadores que ainda não estrearam e aguardam a estreia do técnico Tite. E são eles, né? Eu vou falar alguns que a gente sabe que mesmo assim estão com lesão, tá? Matheus Cunha, goleiro, né? Que sofreu uma lesão. Vidalba, que tá voltando da transição, preparação física. Bruno Alves, o Wallace, Gerson, Marquinhos, Sinisterra e Nézer Vidiarreal. Matheus, quem são os jogadores que você quer ver, né, desse time do Cruzeiro? Eu queria ver um pouco mais sobre o Bruno Alves. Eu vi muito pouco do Bruno Alves. Eu queria ver mais ele no time profissional. Desculpa, gente. Acho que ele pode render bem. Eu queria ver um pouco mais desse atleta. O Wallace, a gente vai falar sobre ele. Eu não sei se ele vai ficar, mas se ele ficar, eu gostaria de ver como é que o Tite vai utilizar ele. Mas hoje o Romero é titular absoluto, tá jogando muita bola. Não tem nem como o Wallace tentar brigar por essa posição neste momento. Gerson, obviamente, eu acho que é o segundo que eu mais quero ver, porque o Gerson a gente já sabe, né? Eu já acho que o Gerson já vai dar certo. Eu acho que dificilmente o Gerson não vai se adaptar, não vai dar certo no Cruzeiro. Dificilmente. E o que eu mais quero ver é o Nézer Vidiarreal, né? Chegou, o Cruzeiro foi bem no mercado, pegou ele na oportunidade de mercado, foi muito inteligente, pegou no pré-contrato, mas a gente não viu nada ainda sobre o Nézer Vidiarreal, cara. A gente não viu ele jogando pelo profissional do Cruzeiro e pelo profissional do Milionários. Ele jogou um pouco fora de posição e não é o melhor Nézer Vidiarreal, não é a melhor função que ele pode fazer. Então eu tô um pouco curioso, cara. Eu quero muito ver como o Nézer Vidiarreal vai jogar nesse time do Cruzeiro. Então vamos ver quem que o Tite vai escalar contra o Democrata pelo Campeonato Mineiro, tá? Mas esses jogadores precisam estrear pelo Cruzeiro aí. Eu queria muito o Vidalba. Eu já sei o que esperar do Vidalba. Eu acho que o Bruno Alves, ele tem qualidade, eu queria ver. Os três que eu mais quero ver terceiro, o Bruno Alves. Segundo, o Gerson. E primeiro, o Nézer Vidiarreal. Por quê? Porque eu acho que o Sinisterra tem qualidade, mas o Sinisterra não... precisa ficar saudável, cara. Ele precisa ficar saudável e precisa de uma pré-temporada bem feita pra não dar ruim, não dar problema. Então, eu queria ver isto também, tá? Neste momento. Galera, uma coisa que eu lembrei agora, porque a gente tá falando de Cruzeiro, a gente vai falar de Cruzeiro. Hoje tem live, tá? Hoje vai ter live. Eu tô em dúvida se vai ser de tarde ou de noite. Ou vai ser por volta das 4 horas ou vai ser por volta das 7 horas. Então fiquem ligados aí, tá? Vou fazer essa livezinha aí pra nós. Deixa eu ver. Tem mais uma aqui. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o Wallace, né? A gente tá falando do Wallace. O Wallace recebe sondagens. O Cruzeiro recebe sondagens e o Wallace não joga por indefinição sobre futuro. Foi o que falou aí o Bruno Spindel, né? Diretor do Cruzeiro, que explicou que ele tem recebido sondagens. A aspa do Bruno Spindel é legal, ó. É um atleta de uma grandeza enorme. É campeão olímpico de muito sucesso na Europa. Foi convocado na seleção brasileira comigo, na Itália, na Alemanha. A gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros de fora do país. A gente está analisando as situações, por esse motivo não foi relacionado ainda, tá? Então, eu acho que de verdade, gente, pelo que eu tô entendendo, sentindo aí, eu acho que dificilmente
uma coisa que a gente tem que falar. Dificilmente o Wallace fica no Cruzeiro. Acho que é um cara que chegou com uma expectativa enorme, com peso de ouro. Todo mundo achando que ele poderia chegar para ser titular absoluto, ou para pelo menos jogar, né? Ter esse revezamento com o Romero. E, cara, ele chegou muito mal fisicamente. Chegou acima do peso, chegou com muita dificuldade de jogar. Tecnicamente abaixo, acho que sem ritmo. E depois o campeonato começou a desenrolar e o time do Cruzeiro encaixou. E por isso ele perdeu a oportunidade. Quando ele chega a sua melhor forma física, ele diminui o peso. O Leonardo Jardim conseguiu fazer um trabalho legal com ele. Ele não teve tantas oportunidades, é verdade. Mas aí o time do Cruzeiro estava arrumado. E eu tô sentindo que esse ano, eu também tô achando que ele dificilmente vai ter oportunidade. Então, pra mim, eu acho que a situação do Wallace é um pouco mais complicada, assim. Eu tô achando que ele vai sair do Cruzeiro. Não vejo o Wallace ficando no Cruzeiro. Eu acho que, inclusive, o Cruzeiro pode negociar, deveria negociar. Já trouxe o Rian Guilherme, né? O Rian tem jogado, tem feito boas partidas também pra ser reserva, assim. O Romero é titular absoluto. Eu não vejo com bons olhos hoje a permanência do Wallace no Cruzeiro. Não porque eu acho ele um jogador ruim, mas pela questão de espaço e pelo que ele demonstrou no último ano. Não vi tanta qualidade assim, não chegou nem aos pés daquele Wallace que a gente conhecia, daquele Wallace de alto nível. Então, pelo alto salário, por tudo que o Cruzeiro investiu nele assim, né, de expectativa, eu não vejo o Wallace permanecendo no Cruzeiro. Acho que dificilmente ele permanece no Cruzeiro do jeito que tá. Senão o Cruzeiro, se ele quisesse ficar com ele, se o Tite quisesse muito ficar com ele, ele nem ouviria essas sondagens e não é isso que está acontecendo, tá bom? Então acho que dificilmente ele fica. Agora, outro jogador que a gente tem que falar cara, o Cruzeiro tem dois jogadores que estão sempre, o mercado tá sempre de olho, né? Jovens bons jogadores, de bons valores, Kaique e Cauã Prates. E o Cruzeiro, ele descarta a proposta do futebol italiano por Kaique. Veja detalhes. O clube considerou irrisórios os valores ofertados pelo Como. Nessa reportagem nem fala quanto foi ofertado, mas o Fabrício Romano deu a seguinte informação. O Cruzeiro rejeitou a proposta, ou nem quis conversar, nem abriu a conversa com a proposta do Como pelo Kaique por 9 milhões de euros. O Cruzeiro não quis nem conversar. Todo mundo fala, porra, o Como. Cara, o Como é um time que está investindo muito, tem 2 bilionários da Indonésia, se não me engano. Além do Thierry Henry como acionista, o Fábricas é o treinador, tá com um time arrumado, um time bom. Inclusive, deixa eu até ver aqui, a Série A, time que lugar que tá. Porque é um time que tá dando trabalho, tá? É um time chato, fez boa Série A no passado, acabou de ganhar da Lazio, é o 6º colocado da Série A, tá? É o 6º colocado, tá em zona de classificação para competição europeia. Então é um time que tem que ser... que é uma boa opção, pode ser uma boa opção pro Kaique. Porém, porque de verdade, eu não acho que o Kaique ele tem mercado dos grandes times, tá? Eu acho que ele não é visto assim pelos grandes times da Europa. Beleza. Acho que tem uma outra situação aí, que é 9 milhões de euros, o Cruzeiro não quis nem conversar. Pelo que saiu do Fabrício Romano, não quis nem conversar. O Cruzeiro quer começar a conversar a partir de 15 milhões de euros. É isso que o Cruzeiro está interessado. Com o Prato parece que chegou uma proposta de 10 milhões de euros mais 3, e o Cruzeiro também não quis. O Cruzeiro está pensando pelo menos 15 milhões de euros nesses atletas, e o que eu acho que é certo. Então, o que a gente tem que falar? Os laterais do Cruzeiro são... Os laterais do Cruzeiro despertam muito interesse do mercado internacional. Kaique e Cauã Prates. O Cruzeiro acabou de rejeitar uma proposta pelo Kaique de 9 milhões de euros, mais ou menos, e quer conversar a partir de 15. Uma proposta que veio do Como. O Kaique é um cara muito equilibrado, 22 anos, não tem despertado interesse de grandes times da Europa, mas os times mais medianos têm despertado interesse, e talvez seja um sonho de jogador jogar na Europa, né? Eu acho que o Cruzeiro tá certo em segurar o jogador, não precisa vender correndo, tem qualidade, né? O Kaique tem boa reposição, que é o Cauã Prates também neste momento, então o Cruzeiro não precisa correr contra o tempo para vender jogador, porque o Cruzeiro não tá com a bunda na parede, o Cruzeiro não tá necessitado de venda jogadores. São 2 jogadores jovens. O Cauã Prates recebeu a proposta recentemente do Borussia, 10 milhões mais 3 de bônus, não dava 13, o Cruzeiro também não aceitou. Então, eu acho que o Cruzeiro vai vender algum dos dois em algum momento. O Cruzeiro não precisa vender. Gente, geralmente o time de futebol não que ele precisa vender porque precisa de dinheiro, mas precisa de fluxo de caixa. É importante ter venda, é importante abrir espaço no elenco, às vezes tem vontade do jogador. Eu acho que um desses 2 jogadores não vão ficar, tá? Eu acho que um pelo menos vai embora. Só um vai ficar. Pelo que eu vejo, o Cruzeiro vai atrás de outro lateral. Inclusive, se o Cruzeiro quisesse uma indicação ou pudesse falar alguém, o Cuiabano está no mercado, né? O Cuiabano está no Nottingham Forest, não está jogando. Pode ser uma opção. Já saiu algumas informações, até uma possível volta do Rubens para o Cruzeiro, que eu acho um pouco mais difícil,
porque o Rubens tem uma identificação muito forte com o Atlético, se não me engano, tem até tatuagem do Atlético, se eu não me engano, tá? Enfim, mas eu acho que o Cruzeiro tem duas joias, dois jogadores que vão valer muito dinheiro e que o Cruzeiro tem que tratar com muito carinho, porque são boas notícias, jogadores com boas qualidades, e o Cruzeiro tem que saber moldar isso para ganhar um bom dinheiro, e o Pedrinho tá sabendo fazer isso muito bem recentemente. Vamos ver como é que vai ser nessa situação, né? É isso, gente. Essas são as informações do Cruzeiro de hoje. Amanhã a gente fala mais. Tem que falar também da possível estreia do Gerson lá no meio de semana. Tem clássico no final de semana. Vamos ver como é que o Tite vai pro jogo contra o Democrata. O Atlético vai jogar amanhã, acho que não me engano, é amanhã. E a gente vai trazer mais informações. Lembrando que hoje vai ter live. Fique ligado aí. Fechado? É isso. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis.